Muito bem, hoje é um dia de grandes gravações, não é? Temos várias aulas para gravar, mas eu quero dar início a essa série de aulas que estaremos gravando para algumas instituições aqui com você, para nós já podermos alinhar alguns assuntos que vamos tratar dentro da proposta de aulas que nós temos neste interim de preparação dentro dessa temática que é a filosofia voltada para a contemporaneidade. Quando nós olhamos esse assunto, e nós vamos ver também, junto a ele, um nascimento que ocorre de várias crises, não é? E quando eu falo de crise, eu falo não só crises sociais, mas crises culturais e intelectuais, tá? Inclusive, olhando num aspecto geral, o mundo, em toda a sua transição, ele tem a sua origem dentro de vários desenvolvimentos de pensamentos e propostas que vão contrariar, inclusive, na atualidade, a máxima cartesiana proposta por René Descartes, penso, logo existo, tá? Por quê? Porque, na verdade, nós temos que ver que tem algumas questões que vamos refletir, inclusive nesta aula, que nos levam a ver que o nosso pensamento ele não faz parte total de nossa existência. E em uma visão racional, nós vamos ver que tem sim alguns mitos por trás desta realidade e em frase emblemática, tá? Uma outra questão também importante a considerarmos é algumas propostas, por exemplo, que nós vamos ver a partir do que estamos vendo com a própria racionalidade, com a própria razão na atualidade. Pensar hoje é um pensamento também movido a certas questões pertinentes à materialidade e ao desenvolvimento social voltado para algumas crises que a sociedade vai propondo. A modernidade, por exemplo, começando por ela vai se constituir a partir do encobrimento do outro, convencendo-se de que os seres encontrados no período ameríndio, eles não eram considerados seres humanos, como os casos dos europeus, tá? Porque sempre eles vão estar em um patamar existencial muito mais elevado no âmbito do que tange o olhar crítico da existência e da sociedade. Então, o encobrimento do outro é o que vai permitir que a própria Europa ela se configure como centro de um sistema dentro do mundo que vai iniciar ainda na Idade Média Alta, em 1492. Importante, inclusive, ressaltar que isso vai encobrir a sua alteridade interna e até toda a diversidade cultural europeia, que nesse momento é encoberta e resumida a gestores do novo mundo. Então, quando trabalhamos e pensamos que essa violência interna, ela inclusive é bem diferente até da prática contra todos os povos do período ameríndio, tá? Nós podemos dizer que, nesse aspecto de narrativas, nós vamos ver algumas maestrias surgirem. E dentro dessas maestrias, nós vamos ver também algumas considerações virem a ser postuladas. E aí, falar da crise da modernidade, para nós discorrermos sobre esse assunto, é necessário também retomarmos o significado de crise nesse aspecto. Crise, do original grego, krinein, significa justamente o verbo separar. A crise é quase que uma separação, tá, da cotidianidade.
do mundo, da vida, e até podemos colocar de pensar. Então, crises é o juízo. Crise também podemos colocar que é separar-se desse contexto cotidiano, dessa cotidianidade, e pensá-la transcendendo-a, emitindo um juízo sobre todo esse processo de ruptura. E a modernidade, que está posta na atualidade, ela se impõe diariamente como um centro do mundo, porque ela é global. E ainda hoje ela aniquila e destrói culturas e pessoas e parte para princípios dentro de um contexto em que há uma organização, há um consenso, há uma legitimização. E aí, quando nós percebemos que esta crise ela é diferente da crise percebida por Heidegger, ou até pelo próprio Nietzsche, e se torna uma crise interna europeia, aonde nós podemos ver que os pós-modernos não conseguem superar o sistema e a proposta do eurocentrismo. Alguns vão afirmar até que a modernidade ela deve terminar o seu processo de expansão dentro de uma forma racional, porque essa forma racional europeia ela é se constituída como superior. O próprio Habermas vai defender isso. Outros até vão negar totalmente a modernidade sem apontar saídas, como o caso de Nietzsche e Heidegger, e vão propor também algumas diversidades, como Levinas e o Marx. Então, a modernidade ela se torna maligna quando ela promove, sobretudo, uma legitimidade da morte dos que são distintos aos do centro. E aí nós vamos ver que o projeto da crítica ética do sistema vigente, ele parte do princípio da negatividade das vítimas, ficando até claro com isso que existe uma consciência de um povo oprimido, que é retratado na consciência, até podemos colocar indígena do México, que os povos da América Latina estão se reconhecendo como outros, até diferentes, detentores de culturas próprias, e que não se devem até submeter-se à cultura eurocêntrica. Então, quando falamos de formação da consciência ético-crítica e nos colocamos dentro de uma modernidade em crise, nós vamos ver que alguns momentos da chegada no contexto ameríndio, do sistema ameríndio e da propriedade ameríndia, sendo até que a modernidade, dessa forma, já começou em crise, nós vamos ver que são constatados com isso alguns questionamentos sobre a legitimidade que já se estava fazendo. E aí, até de uma forma paradigmática, na constituição desse sistema, que ele é um sistema considerado verdadeiramente mundial, global, ele não é eurocêntrico. E ele é necessário até para se reconhecer a maldade como morte, e até como uma negação da corporalidade de bilhões de pessoas. E aí essa maldade, que ela não é natural, como se disseram e como se defendia alguns pensadores, ela propõe uma impossibilidade de perfeição que vai causar uma tendência à totalidade e vai se tornar uma possibilidade do erro entre dois extremos que são inalcançáveis, os quais são o conhecimento e a pulsão, considerados perfeitos dentro de uma negação clara da vida, que essa negação clara da vida acaba sendo impossivelmente ética. Então, dentro dessa realidade, dentro desse contexto, esse ocultamento desse mal, dessa fetichização, desse fetiche, né, desse contexto de fetichização do sistema vigente, ele cria um fetichismo e uma descoberta da não-verdade, de uma legitimidade de sistema que é feita a partir das vítimas. Então, esse descobrimento do outro, ele vai se dar, ele vai ocorrer justamente a partir do rompimento do silêncio, aonde se denuncia alguns males, aonde se propõe algumas questões,
E aí eu vou partir para o princípio que o desvelamento desse fundamento, que irá fundar a morte das vítimas, se torna uma manifestação do ser, uma ética crítica, uma ontologia com Levinas propondo o valor que se valoriza, que foi até uma ideia proposta por Karl Marx, se torna uma crítica da economia capitalista. E aí é um trabalho da crítica como um momento de luta pela vida. Então, esse abstinar-se em legitimar em essa racionalidade, essa pulsionalmente racionalidade, gera um cumprimento tradicional do sistema, gera também uma produção de transformação de um bem dentro de um contexto de mal absoluto. Então, o efeito do próprio acionar humano, do próprio processo, tá? De uma divinização fetichista do sistema, que vai ser inicialmente indicada até para o Feuerbach, vai reconhecer responsavelmente a vítima como sujeito autônomo em todo um contexto de corporalidade sofredora, em todo um sistema que vai subverter o mal e possibilitar como o futuro e processo de libertação vão surgindo, gerando, assim, uma possibilidade de uma superação dentro de uma alteridade. Então, a guisar de conclusão, ela gera, podemos dizer, até uma breve indicação de um resultado aonde nós vamos ver que as vítimas, dentro desse contexto da pós-modernidade e de uma modernidade líquida, segundo propõe o Zygmunt Bauman, se torna, na verdade, algumas questões relacionadas a choques de uma transmodernidade, de um convencimento mundial que ainda vai se continuar existindo dentro de uma alteridade que, se ela não for respeitada, lhe imporão o respeito a partir de propostas que levem ela a se tornar respeitada. A partir até de novas teorias que vão surgindo e vão se emancipando, como teorias como a gnoseologia, a estética, a política, a economia, dentro de novas hipóteses, de novos pressupostos para articular o tempo e o momento em que nós estamos transitando nesse sistema de globalidade, nesse sistema de alteridades e nesse sistema que muitas vezes é utópico. Obrigado a todos.